Aleluia. Você pode ficar de pé mais um pouco. Eu sei que você já sentou, mas eu percebo uma atmosfera diferente desse lugar hoje. Eu disse ao pastor que não ia, que queria começar ensinando, mas a melhor coisa é ouvir o Espírito Santo. Só levante suas mãos. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti, meu Deus. Darabassoridre. Riquitiribiosa. Oh, a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti. Diga isso, diga isso. A tempestade e o vento não vão minha em ti. A tempestade e o vento não vão a minha em ti. Deus está ouvindo a sua declaração. Possa ser que você chegou aqui essa noite preocupado com as coisas que fará essa semana. Eu quero te dizer, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho do temporal, não importa. O que importa é que o Jeová Jireh, o Deus da sua provisão, o Deus que provê, nunca faltou e nunca faltará na sua vida. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Precisamos aprender com o justo Abraão. Deus tinha pedido Isaac a ele. E quando Isaac interroga, pouco antes do sacrifício, interroga Abraão e diz: pai, aonde está o cordeiro? Ou aonde está o sacrifício? Abraão diz: Deus proverá. Sabe, irmãos, a nossa convicção, ela não deve operar quando tudo está bem. Ela se manifestará quando tudo está contrário. É nessa hora que deve sair da sua boca a confissão correta. Então hoje é um bom dia para você deixar sair da sua boca: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Eu não sei o que você está passando, mas deixe sair da sua boca: Deus proverá, Deus proverá. Até o último instante Abraão creu, porém obedeceu a Deus. E na hora quando ele ia sacrificar Isaac, Deus disse: Abraão. E quando ele olha para o lado, a provisão estava lá. Eu quero te dizer, possa ser que seja nos 45 minutos do segundo tempo, não interessa, chegará, chegará, chegará. Diga comigo: não faltará. Eu queria que todos dissessem: diga: não faltará. Diga: sobrará.
Diga sobrará. Diga sobrará. Você pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque não faltará. Pode sentar em nome de Jesus. Obrigado. Já já nós. Aleluia. Oh, glórias. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh. Oh, glória a Deus. Abra a sua Bíblia em nome de Jesus. No livro de Romanos, no capítulo 1. É uma honra estar nesse lugar. Eu já disse isso e direi todas as vezes. Eu estou em casa. É muito bom servir a Deus e aos meus irmãos. É muito bom estar na casa aqui do meu amigo, meu mentor, homem de Deus, pastor Tony Leno. Vocês têm um pastor, irmãos. E está em falta, viu? Se agarre nele. Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim: Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Aleluia. Eu estou lendo na nova versão transformadora, porque eu gosto quando diz, é o poder de Deus em ação. Aleluia. É o poder de Deus em ação para salvar. Deixa eu te dizer, o Evangelho é o poder de Deus em ação para salvar. Ação é movimento. E como é que eu movimento o Evangelho? Através da pregação do Evangelho. Amém? Então, enquanto a palavra está sendo pregada, o poder está se movendo para salvar. Enquanto a palavra está sendo pregada, o poder está se movendo para salvar. A Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então, se alguém prega e alguém ouve, o poder está se movendo. Aleluia. Porque você só vai, irmãos, até onde você conhece. Se você não conhece, não terá ousadia de se mover. Mas quando você passa a conhecer, você se torna ousado. Eu creio que sairá daqui hoje uma igreja muito ousada. Aleluia. Essa série Justiça de Deus é um marco para essa igreja. Aleluia. Porque isso vai te trazer um novo nível de ousadia em Deus. Para que não o poder de Deus em ação para você, mas a partir dessa série de ministração, o poder de Deus em ação através de você, alcançando outras pessoas. Aleluia. Deixa eu te dizer, irmãos, terão que ter vários cultos durante o domingo, porque não vai caber. Mas isso não é mais função só do pastor, irmãos, é função de cada um de vocês. Olhe para o seu irmão e diga: é nós.
Porque o poder de Deus que se move para você nessa noite, se moverá através de você a partir de hoje, a partir dessa série. Ousadia, novo nível de ousadia, convicções se movendo dentro de você, pelo poder do Evangelho em ação hoje, para salvar. A palavra salvar vem da palavra sozo, que quer dizer libertação, cura, perfeição, preservação, livramento, proteção. Então o poder de Deus está se movendo para te proteger, para te livrar, para te perseverar, para te aperfeiçoar nessa noite. Aí vem o versículo 17 aqui, que diz assim: as boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, ou de fé em fé. Como diz as Escrituras, o justo viverá da fé. Aleluia. Do começo ao fim, fé. O justo vive da fé. Aleluia. O justo não usa fé. A fé é um estilo de vida do justo. Ele vive da fé. Nos dias bons ele planta a fé. Nos dias maus ele colhe do fruto da fé. É um estilo de vida. Plantação e colhendo. Aleluia. Mas isso é um estilo de vida do justo. Isso não é um estilo de vida do pecador. E é aí onde eu vou ministrar nessa noite. A fé ou o modo de viver da fé ou padrão de fé é um padrão exclusivo para os justos. Não é para o pecador. Aleluia. Eita, pastor, então eu estou enrolado. E agora? E agora que a boa nova do Evangelho vai se mover para cadeias da sua mente caírem, e você se vê hoje, ou a partir de hoje, como Deus te vê, e não como você acha que você é, porque você não é o que você olha no espelho. Você é resultado daquilo que Cristo pagou o preço por você na cruz do Calvário. O que você vê no espelho não é a totalidade daquilo que verdadeiramente você é. Então, se o justo vive pela fé, nessa noite você precisa dizer: esse é meu modo de vida. É esse o padrão de vida que Deus tem para mim. Agora resta saber: eu sou justo ou sou pecador? E se eu sou justo, por que eu sou justo? Aleluia. 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 Há uma unção nesse lugar. Eu vejo cadeias caindo. Cadeias caindo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 3 agora de Romanos. Passa só 2 folhas na sua Bíblia ou no seu gadget, seu smartphone, seu tablet, sei lá. O que você tiver aí, abra em nome de Jesus. Se você está no WhatsApp, eu cancelo esse espírito de zap. Isso não é hora de falar com ninguém a não ser com Deus. Amém? Se você não tem maturidade para abrir a sua Bíblia no celular, não abra. Amém, irmão? Você me ama ainda? É porque o Espírito Santo, a presença dele é real nesse lugar. Então, é toda reverência, sabe? É questão de reverência. O que é que diz Romanos capítulo 3, versículo 23.
Pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eita, pastor, então como é que o justo vive pela fé, se todos pecaram? Mas graças a Deus, a Bíblia não encerrou aqui. E aqui tem a capa preta do final, não. Tem um versículo 24. Passa para o 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pastor, explica. Do versículo 23 ao versículo 24, existem mais ou menos 4.000 anos de diferença. E aí eu queria que você colocasse na sua cabecinha nessa noite 4 personagens bíblicos. Primeiro, Adão. O primeiro personagem é Adão. O segundo personagem é Abraão. O terceiro personagem é Moisés. E o quarto personagem é Jesus. E esses 4, cada um tem uma referência específica. Por Adão entrou na terra o pecado. Em Abraão entrou na terra a promessa. Em Moisés entrou na terra a lei. E em Jesus entrou na terra a graça, a redenção, a vida, a justiça, o amor e o perdão. 4 personagens: Adão, Abraão, Moisés e Jesus. Eu quero ser bem didático para que você não tenha dúvida nenhuma. Porque essa série Justiça de Deus, ela é uma matéria do Rema. Então são 14 horas de aula. E de alguma forma a gente tem que resumir. Porém a gente não pode acelerar. Porque é um ensino poderoso. Amém? Versículo 23, volta lá, filha. Ela é rápida que nem uma bala. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aonde foi isso? Em Adão. Pelo amor de Deus, diga em Adão. Versículo 24. Minha filha, é ligeira mesmo? Isso. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Isso aqui é em Adão? A gente foi justificado em Adão? A redenção foi em Adão? Não. Foi em quem? Não foi em Abraão, não. Não foi em Moisés, não. Perceba. Todos pecaram em Adão. Fomos redimidos em Jesus. Aleluia. Precisamos separar isso para que a gente possa entender todas as demais coisas. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Eu quero te dizer, fomos destituídos em Adão e fomos reconectados ou reconduzidos ou reconciliados em Cristo. Aquilo que o homem perdeu em Adão, ele recebeu de volta em Cristo. Pelo amor de Deus, eu posso ver você dando glória a Deus por isso. Porque tem pessoas que usam esse versículo 23 para dizer todos pecaram, pastor. Está fadado já o negócio, já foi. Não, irmãos. Todos pecaram sim. Mas a história não terminou aí. Agora abra no capítulo 5, pula mais 2 folhinhas. Versículo 12.
5:12. Oh, aleluia. Cinco 12. Abre aí. Eu quero acompanhar aqui com vocês. Fica melhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Aleluia. Versículo 13. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não há lei. Preste atenção, vamos lá. Por Adão veio o pecado, por Moisés veio, por Abraão veio a promessa, por Moisés veio a lei, por Jesus veio a graça, a redenção e a justificação. Preste atenção. De Adão até Moisés já havia, o pecado era abundante na terra, mas não era levado em conta. O que foi que mudou? Quando a lei veio, ela denunciou o pecado e fez um contraste entre o pecado do homem e a santidade de Deus. Isso quer dizer que a lei não justifica ninguém. Aleluia. A lei não serve para justificar. A lei serviu como um guia, como um tutor, como um instrutor, para dizer, você está em condenação, você está em pecado, e Deus é santo, e entre você e Deus há uma distância gigantesca. Aleluia. Então eu quero te dizer, aquilo que a lei não conseguiu fazer por causa do pecado do homem, a graça fez. Aleluia. Então, de Adão até Moisés, o pecado não era levado em consideração, porque não havia um regimento ou um padrão de santidade. A lei vem e traz esse padrão de santidade. Aí Jesus vem e cumpre o padrão de santidade no nosso lugar. Aleluia. Versículo 14. Isso já mudou, menino. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual figurava aquele que havia de vir. Adão figurava aquele que havia de vir. Quem? Jesus. Versículo 15. Mas o dom gratuito não é como a ofensa. Porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundante sobre muitos. Aleluia. Versículo 15. Não, 16. Pega isso nessa noite. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Deixa eu te dizer uma coisa. Um pecou e todos pecaram como consequência, e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas na graça foi o inverso. Todos pecaram, mas um ato de justiça justificou a todos. Não é o seu ato de justiça, é o ato de justiça dele. Não é na força do seu braço, é na força dele. Agora é para justificação. E a gente começa a perceber, eu estou em pecado ou estou em justiça? Semana passada vocês leram 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Abra comigo, por favor.
Aleluia. Aleluia. O que diz? Alguém pode ler para mim? Tem uma voz de trovão aí? 5:21, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que dele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Preste atenção. Aquele que não tinha pecado. Quem não tinha pecado, irmãos? Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Deixa eu dizer, você é a manifestação da justiça de Deus. Quem conhece o ditado, Deus é amor, mas também é justiça? Quantos sabem que não está na Bíblia esse ditado? Mas Deus é amor e é justiça. Porém as pessoas olham e dizem assim, Deus é amor, mas também é justiça. Na verdade, a pessoa quer que Deus se vingue por ele. Deus é justiça. É como se Deus dissesse, Deus vai matar. Se liga não, Deus está juntando pé hoje de noite. A moinha de Jeová, o pilão de Jeová, porque Deus é justiça. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Deus não fez justiça matando, Deus fez justiça morrendo. Porque o salário do pecado é a morte, e a morte entrou na terra por causa do pecado. E não era justo Deus dizer, não, está tudo bem, vamos passar pano aqui. Não, havia um preço a ser pago, e era nosso. Mas aí qual foi o livramento de Deus? O Deus eterno se fez carne, habitou entre nós, morreu no meu lugar, aquele que não tinha pecado, levou sobre ele, se tornou pecado, foi feito pecado, para que eu fosse feito justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. Pastor Valdicélio, vem cá, você está em pé? Oh. Presta atenção. Os dois fundamentos da justiça: identificação e substituição. De um lado estava o justo Jesus, aquele que não tinha pecado, Valdicélio. E eu queria um que representasse o homem. Quem pode vir aqui? Agora tem que ser assim, eu. Vem, Alfredo, sobrou para tu. Está todo mundo orando para que tu viesse. Sim, está certo. E aí de um lado estava o justo Jesus. E do outro lado estava a humanidade. O homem, vamos simbolizar no homem. Ok? E aqui, estava a separação. O abismo do pecado, a condenação. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas aí houve um processo chamado identificação. O que é identificação? É você tomar o caráter da outra pessoa. É você ter uma empatia tão grande, onde a dor dela é a sua dor, onde as aflições dela são as suas aflições. O que é que diz Filipenses capítulo 2, versículo 5? Que tenhamos a mesma atitude ou o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo,
que sendo Deus não usurpou o fato de ser igual a Deus, tomando forma de servo, e sendo servo se humilhou até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Então, estava o homem no pecado, e Deus no céu. Mas Deus, ou Jesus, ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas se identificou com o homem e disse: eu preciso sentir a sua dor, eu preciso resgatá-lo, e para resgatá-lo eu preciso me identificar com ele. No seu pecado, na sua miséria e na sua doença, o que foi que fez? Jesus veio para a terra. Pega um na mão do outro. Sabe aquele negócio que pega cruzado assim? Um de frente para o outro. Vem mais para cá para a gente pegar na câmera ali. Isso. Vai, cruzado assim. Sabe como é? Assim, mais homem. Assim e do outro lado, entendeu? Isso. E aí houve o processo da identificação, onde Deus vem em forma de homem, e sendo homem se humilha. Quando Jesus nasce, ele vem em forma humana, mas quando Jesus é batizado nas águas, ele se identifica com o homem que precisa de arrependimento, mesmo sem pecado, porque ele nunca pecou. E ele vem e se identifica e diz: ei, eu sou Deus Emanuel. Eu estou contigo, eu estou com você. Deixa eu te dizer, nunca você pode se sentir só, porque Emanuel já veio. Pastor, mas Emanuel foi, eu estou esperando ele voltar. Mas Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador. Quando essa palavra outro é a palavra allos, que quer dizer outro do mesmo nível. Aquilo que Jesus era na terra, do lado dos seus discípulos, é o Espírito Santo dentro de você. E aí houve uma identificação. Jesus se identificou. Diga comigo: na minha morte, na minha miséria e na minha doença. E lá na cruz do Calvário, ele me substitui. Gira. E aí, aquele que não tinha pecado, foi feito pecado, para que eu fosse feito justiça de Deus. Amém? Volta. Jesus vem e se identifica com a minha miséria, com a minha doença e com a minha morte. Me substitui. E aquilo que era meu, a minha doença, a minha miséria e a minha morte, foi para Jesus. Por isso que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Por isso que a Bíblia diz que ele foi feito pobre. Jesus não foi feito pobre na manjedoura, irmãos. Ele foi feito pobre na cruz, para que nós fôssemos ricos. E ele morreu para que eu tivesse vida eterna, vida em abundância. Aleluia. Os dois princípios da justiça de Deus são identificação e substituição. Ele vem e se identifica na minha miséria, na minha dor, no meu medo, me substitui na cruz. E agora, e essa é a parte que eu preciso fazer, me identificar com ele. Ele veio, se identificou comigo, me substituiu na cruz. Agora eu me identifico com ele. Pastor, o que quer dizer isso? Jesus, levanta a mão. Isso, as duas. Agora, levanta a mão. Homem. Quando eu passei para Jesus a minha morte, a minha condenação, eu recebi de Jesus a sua vida. Eu recebi dele a sua cura. Deixa eu te dizer, curas podem estar acontecendo agora em você, no seu corpo. Toda a provisão do céu passou para o homem,
Por isso que o modo de vida do crente, do justo, é pela fé. Aleluia. 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 Deixa eu te dizer, nessa noite, irmãos, você precisa entender que humildade não é dizer: eu não tenho, eu não sou digno, eu sou o caco de telha que rapou a lepra de Jó. Humildade é dizer: tudo que tenho, tudo que sou, até o que eu vier a ter, é por causa dele. Eu era um pecador miserável, eu vivia para o pecado, eu vivia longe de Deus, mas Ele me amou antes que eu pudesse amá-lo. Ele se identificou com minha dor, Ele se identificou com minha situação. Ele não olhou de cima, Ele se encarnou. E sendo carne, se humilhou até a morte. E ali Ele me substituiu. Aquela cruz era minha, aquela condenação era minha, mas Ele me substituiu. E agora eu me identifico na sua cura, eu me identifico no seu amor, eu me identifico dele. Eu achei o meu lugar é nele. Obrigado. Humildade não é dizer que você é pecador. Humildade é reconhecer que você não é justo por suas forças. Você é justo porque Ele te declarou justo. Ele te fez justiça dele, sendo pecador no seu lugar, sendo pecado no seu lugar. A verdade é essa. Ele assumiu o seu lugar. E o nome disso é justiça. Se tinha uma condenação, essa condenação tinha que ser paga. Quem pagou? Eu? Não. Quem pagou? Ele no meu lugar. Aleluia. Aleluia. Agora volto para Romanos, no capítulo 5. Veja o 23. Romanos 5, 23. Você está sendo abençoado nessa noite. 5:21. Desculpa. Eu vou ler na minha versão aqui, na NVT, tá bom? Que diz assim: portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça. Agora o que reina na sua vida é o pecado ou a graça? Diga com mais fé, irmão, pelo amor de Deus. A graça! A graça, agora reina a graça. Olha o que diz aqui: que nos declara justo diante de Deus. A graça me declara justo diante de Deus. O pecado me declara pecador, mas a graça me declara justo diante de Deus. Aleluia! E resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia! Pela graça você é declarado justo. Ah, pastor, como assim eu sou declarado justo? Sim, pela fé. Pela fé no sacrifício de Jesus, que substituiu lá na cruz. Hoje eu sou a justiça de Deus. Hoje eu sou declarado justo pelo que Jesus fez.
não pelo que eu faço. Pastor, e agora? Como é que funciona? Abra aí Efésios capítulo 2, versículo 8. É Bíblia, irmão. Tem que ler Bíblia. Abra aí. Por quê? Pelas suas obras sois salvos, é isso? Pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a salvação vem pela graça. É pela graça que eu sou declarado justo diante de Deus. Isso não vem de mim, vem dele. Os que receberam a abundante graça e o dom da justiça reinarão em vida. Por meio de quem? Cristo. Quando você entregou a sua vida a Jesus no altar ou na sua casa, seja onde for, ali você estava se identificando com Ele. E ali naquele momento você foi declarado justo. Porque seu passado foi apagado. A condenação que estava sobre você foi cancelada. O peso que você carregava pela vida que você tinha foi desfeito. Porém, a gente não percebe que... E agora, depois de salvo, eu volto a ser pecador quando eu peco? Ou eu continuo justo? Como é que funciona isso, pastor? Preste atenção. Versículo 9 diz algo muito interessante. Pois vocês não são salvos... Isso. Não por obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticarmos. Presta atenção. Nós somos salvos pela graça, amém? Mas ele fala que nós somos salvos pela graça. E quando nós somos salvos, nós somos feitos nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós somos uma nova criação, criadas em Cristo, não foi em Adão. Quem nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Quando ele diz que nós fomos feitos uma nova criação, é quando nós recebemos Jesus na nossa vida. E aí nós fomos criados em Jesus, sabe para quê? Para fazer boas obras. Não foi para continuar em pecado. Nós recebemos, nós fomos declarados justos para andar em justiça. Para andar em santidade. Para andar em boas obras. Agora isso não é com Deus, é com você. Mas quando Deus te recriou em Cristo Jesus, Ele te capacitou para andar nessas boas obras. Você está entendendo isso? Diga, eu fui capacitado para viver a justiça. A graça que há sobre sua vida é a abundante graça. Graça é capacidade de Deus, que te leva a um lugar aonde sozinho você nunca chegaria. Deixa eu exemplificar para você se situar melhor. Em João, no capítulo 8, a partir do versículo 1 até o versículo 11, nós vemos a história da mulher adúltera. Uma mulher foi pega em flagrante adultério e foi levada diante da multidão e diante de Jesus para ser apedrejada, porque a lei dizia que ela devia ser apedrejada. E quando os fariseus chegam diante de Jesus e diz: Moisés diz que ela tem que ser apedrejada, o que tu diz? Porque a lei denuncia o pecado. A lei é um contraste entre o pecado do homem e a justiça de Deus e a santidade de Deus.
Porém, a lei se apresentou diante da graça. A lei representada pelos fariseus, em nome de Moisés, se apresentou diante de Jesus. E Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aleluia. O que é que Jesus estava dizendo ali? Não há diferença entre pecado. Todos foram destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram. Não há um pecador que condene o outro. Jesus estava dizendo isso. E aí, tomados pela sua própria consciência, cada um soltou a sua pedra e deixou aquele lugar. Jesus se olha para a mulher e diz assim: cadê os teus acusadores? Cadê os que te condenam? E ela diz: não tem mais nenhum. E o que é que Jesus diz? Nem eu. Vá e continue a sua vida de adultério. Vá e não peque mais. Quando Jesus nos justifica, o meu padrão de vida tem que ser mudado. Porque a minha realidade mudou. Antes eu era um pecador. Hoje eu sou a manifestação da justiça de Deus. Eu fui declarado justo diante de Deus. Aleluia. Abra comigo Romanos capítulo 5, versículo 1. Por favor. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, meu Deus, está na versão transformadora. Rapaz, você é... Oxe, mudou, foi? Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus. Aleluia. Vamos parar um pouco aqui. Meu Deus, já vai dar uma administração. Deixa eu te dizer uma coisa. A justiça te traz paz. O pecador, ele chega diante de Deus com medo de levar um raio na cabeça. Eu sei que eu estou todo errado. Capítulo 3 de João, versículo 17, 18, diz que os homens preferiram as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Mas quando o homem é declarado justo pela fé diante de Deus, ele tem paz com Deus. Por isso que eu disse no início, o ensino sobre a justiça de Deus te traz ousadia de ter relacionamento com Deus. Porque um preço foi pago para que você tivesse um relacionamento restituído com Deus. Aleluia. Diga: eu tenho paz com Deus. Por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. A sua paz com Deus não é baseada na força do seu braço, ou porque você é bom, é porque Ele é bom. Diga: porque Ele é bom. Versículo 2. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Aleluia. Agora o versículo 6, só para adiantar, só para concluir. Olha só, quando estávamos, o que estávamos? Presente, passado ou futuro? Passado. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores.
Aleluia! Aleluia! Ele veio na hora certa. Eu estava desamparado, eu estava sem esperança, mas Ele veio. Aleluia. Bota na NA, filha aí, por favor. Tu tem mudar a versão aí? NA. Morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Você é pecador ou você era pecador? Quando Jesus morreu por você e você se identificou com Ele, e entregou a sua vida a Ele, Ele te declarou justo. Você não é mais pecador, você é justo diante de Deus. Por que isso é importante? Porque tem muito crente que não tem ousadia de falar com Deus, já desistiu de correr a carreira, já abandonou a fé, porque acha que entrega a vida a Jesus e continua sendo pecador. Não é mais pecador, é declarado justo diante de Deus. A justiça de Deus se manifesta na vida dele, e onde abundou o pecado, superabunda a graça. No tempo certo, quando estávamos desamparados, Ele morreu quando ainda nós éramos pecadores. Preste atenção. Aqui em Rio Branco tem um Pesque Pague, não é? Pesque Pague, Pague Pesque, sei lá o nome. Aqui é que você vai lá no final de semana, eles te dão tudo, a vara, a isca. Você pesca lá e o que você pegar, você pesa e compra. Não é assim? Tá. O fato de você ir nesse Pesque e Pague e pescar um peixe te faz um pescador? Não. Por quê? O pescador, ele vive da prática do pescar. Ele vive para pescar. Mesmo assim é o pecado na vida do justo. O pecado na vida do justo é um acidente de percurso. É um erro de alvo. O justo, ele não vive para pecar. O justo pode pecar, aliás, pode não. O justo pode vir a pecar, sim, mas é um acidente. Tem pessoas que fazem assim: Senhor, em nome de Jesus, me perdoa até pelos pecados que eu nem sei se cometi. Como se o pecado tivesse acontecendo na sua vida e ele nem percebesse. Irmãos, o pior tipo de vida que existe é o do desviado. Sabe por quê? Porque ele se desvia da igreja, mas leva o Espírito Santo com ele. E quando ele erra, quando ele sabe, o desviado, o afastado do Evangelho, ele sabe que está errando. E ainda diz: o Espírito Santo está me incomodando. Como se o Espírito Santo incomodasse. Te converter, rapaz. O Espírito Santo não incomoda ninguém. Uma coisa me incomoda. Que coisa? Porque quando o homem, ele entrega a sua vida a Jesus, ele acha que deixa na igreja. Tem um armário, entra na igreja, tira o Espírito Santo do armário e leva para dentro do culto. Quando volta, deixa lá no armário e vai para casa. Não é assim. Você leva para onde você vai. E o crente sabe quando está pecando. O crente sabe quando ele mente. O crente sabe quando ele murmura. O crente sabe. Porque o Paracleto está lá. O advogado está lá. E ele sabe quando ele erra. O pecador não. Ele peca porque é como se fosse o profissional do pecado.
Tanto é que em Hebreus, em 2 textos, no capítulo 4 e no 6, fala sobre você voltar a pecar deliberadamente. E a Bíblia diz que para esse tipo de pessoa já não resta mais sacrifício. Então, o pecado na vida do crente não é um pecado deliberado. Todo dia, todo dia. Se você está pecando deliberadamente, eu quero te dizer, nessa noite, você precisa se arrepender, você precisa entregar a sua vida a Jesus, ou você precisa voltar para Jesus, porque essa palavra pode ser para você. Porque se você está esfriando e voltando às práticas antigas, eu quero te dizer, você está ao pé da apostasia. Porque a vida do cristão não é uma vida de pecado, é uma vida de justiça diante de Deus. É uma vida onde ele se identifica com Cristo. Se Deus é Espírito, eu sou Espírito. Se Deus é justo, eu sou justo. Se Deus é santo, eu sou santo. Não tenho nada a ver com pecado. Aí não consegue viver uma vida para Deus, porque não quer. Aí diz, não, eu sou um pecador redimido. Ou é pecador, ou é redimido, irmãos. Você já viu alguém que está preso, recebe como é que faz aquele pagamento? A fiança. Aí a pessoa sai. Se ela sai, ela está livre ou ainda está presa? Está livre. Aí tem gente que diz, eu sou um pecador redimido. Como? Eu estou livre e estou preso. Eu estou com o pé dentro da cadeia, outro pé fora. Não. Jesus pagou um preço por você. O escrito de dívida que tinha contra você, te levando para a morte e para o pecado, Jesus pagou o preço por você. E para finalizar, Romanos 8. 8:1. Agora, pois, lembra-se, éramos pecadores, mas agora, a nossa situação atual, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus essa noite? Quantos estão aqui em Cristo Jesus essa noite? Não há mais condenação. Não há mais condenação. Se você se arrepender dos seus pecados, eles foram perdoados. A condenação foi cancelada e Deus tem paz com você e você com Deus. Você foi reconciliado e hoje você é filho de Deus. Você é a justiça de Deus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Versículo 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e nos diz a respeito do pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Versículo 4. Enfim, de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Fique de pé nessa noite. Você foi liberto da lei do pecado e da morte. Então decida não pecar. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que murmurava, faça declarações de fé e de amor. Viva as obras que o Senhor Jesus conquistou na cruz por você. Aquele que não tinha ousadia para receber a sua cura, dizendo, eu não sei se eu mereço. Eu acho que Deus está me ensinando alguma coisa, como se Deus tivesse operado essa doença no seu corpo. Eu quero te dizer, hoje tem cura para você. Hoje você precisa de ousadia agora. Se há alguém aqui nessa noite enfermo, com alguma dor no seu corpo, e crê que Ele te substituiu levando tuas dores,
vai receber hoje curando seu corpo. Se você está aqui assim, vem aqui na frente em nome de Jesus. Se você está afastado do Evangelho, ou frio na fé, e deseja se reconciliar com Cristo, para viver a vida que o Senhor tem para você, também vem aqui hoje à noite. Eu quero fazer um apelo só, mas venha rápido. Se você está aqui e crê no batismo com o Espírito Santo, mas não sabia se era para você, eu quero te dizer, é para você. É para o justo. E se você crê que você é justo, se você crê que você é a justiça de Deus, vem aqui na frente. Rapidamente, rapidamente, rapidamente. Agora, como a mulher adúltera, quando Jesus diz para ela, vá e não peque mais. Se você está vindo se reconciliar com o Senhor, é para não viver mais o mesmo estilo de vida que você vivia antes. Se você veio aqui para ser curado, creia que Jesus, Ele pagou um preço para que você fosse curado. Ele te substituiu. A dor que era tua, a doença, a enfermidade que era sua, Ele levou no seu corpo.